Ui. Boa noite. Boa noite, Michele. Tudo bem? Pessoal entrando, boa noite. Oi, Mabel, querida. Estamos indo hoje para nossa terceira live. Então, a primeira foi sobre programação de implante. A segunda sobre avaliação da criança candidata ao implante. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Fábio sobre cuidados pós-operatórios. Vamos ver, daqui a pouco ele vai fazer o pedido aqui para entrar na live. Já vi que ele entrou. Aí. Boa noite, Dani. Boa noite, Ali Campos. Oi, Nath. Oi, Fábio, tudo bom? Tudo jóia, e você? aí, como é que está? Quanto tempo? Verdade. Pois é, que legal. Bom estar aqui. Muito legal. Obrigada. Bacana. Vamos discutir bastante hoje. Aceitar o convite aí, vamos sim. Legal. Vamos sim. Pessoal, quem não conhece o Dr. Fábio, ele foi meu colega no HC, lá na época que eu fazia o fellow, mas ele ficava na divisão dos médicos, né, dos médicos otorrinolaringologistas, e eu ficava na área da fonoaudiologia. Mas aí a gente se conheceu lá durante a pós-graduação, a Mabel, querida. Tá online aqui. Oi, Mabel, tudo bom? Pessoal, antes da gente conversar, então, só falar que a gente não tem conflito de interesse com nenhuma marca de implante. Tudo que a gente vai falar aqui nessa live é promovendo a educação em saúde, tá bom, gente? Dr. Fábio, se apresente, conte sua experiência. Bem, eu conheci a Nath lá no HC, a minha formação é de lá, junto com ela. Eu fiz a residência de otorrino lá no Hospital das Clínicas da USP. E, terminado a residência, eu fiz 2 anos de fellowship na parte de otologia, onde eu trabalhei lá com a equipe de fellow e os assistentes da otologia no serviço de implante lá. E após a minha formação, eu voltei para Natal, porque eu sou de Natal. E hoje eu trabalho aqui no programa de implante coclear do Hospital do Coração de Natal, junto com o Rodolfo, que fundou o grupo. E o ano passado, na verdade, 2019, a gente completou 1.000 cirurgias de implante. Uau, legal. Então, o Rodolfo tem uma experiência bastante. Isso, é um grupo que funciona direito, tem um serviço, um serviço sério e deu um suporte muito importante no início dos anos 2000, principalmente para a região Nordeste, que era muito carente nesse sentido, e para a região Norte também. Então, a gente conseguiu essa marca aí e vem trabalhando para aumentar ainda mais. Legal. E aí foi lá que eu conheci a Nath, a gente pôde trocar bastante experiência. E o fato de a gente estar trabalhando em outros serviços fora do HC, a gente acaba também trazendo experiências de serviço fora, né? Então, o que a gente traz de positivo do HC, a gente junta com o que tem de positivo nos outros centros, para mudar a conduta, enfim. Então, a gente está aqui para discutir hoje isso aí. Isso todos os centros têm as suas particularidades, mas a ideia justamente é aprender com todos eles, trazer todas as condutas para o melhor atendimento dos nossos pacientes, né? Exato. E isso que eu tenho conversado muito com as meninas também nas outras lives. Você falou de equipe, né? Que a gente sempre precisa trabalhar em equipe. Isso foi que eu aprendi no HC, eu aprendi muito isso no HC, trabalhar em equipe, a gente tinha as reuniões mensais, a Ana Karina tá ali também. Então, essas discussões de caso que a gente tinha mensalmente é fundamental, né, pro aprendizado, né? Exato. E para as melhores condutas. Mas muito legal, então. Vamos lá, então eu fiz um roteirinho, vamos conversar agora sobre alguns assuntos. Fábio, conta pra gente por que os pacientes precisam esperar em torno de 30, 40 dias para ativar o implante, né? Às vezes a gente recebe os pais com uma ansiedade, eu quero ativar, por que eu não posso ativar em uma semana? Né? Então conta pra gente por quê. Vamos lá. Inclusive essa aula de cuidados pós-operatórios eu vou dar nesse evento que vai ter do Hearing, né? Justamente sobre isso aí, né? E eu estava montando a aula, assim, e procurei colocar a importância de a gente esclarecer para os pacientes justamente essas questões, assim, né? Referentes à ativação, referentes a cuidados de ferida, de curativo, porque
não só há uma importância de a gente explicar para o paciente o que é um implante, como vai ser o procedimento, mas a gente lidar também com o básico do pós-operatório, desde uma limpeza de curativo, até se há necessidade de troca, orientar o antibiótico, o que esperar, o que é normal, o que não é normal. Então, essa orientação para a família é super importante para a gente adequar também as expectativas e reduzir a ansiedade, né? A respeito da ativação, é a principal dúvida da família, né? Quando a gente faz a cirurgia, o primeiro questionamento é quando a gente pode ligar, né? Então, geralmente, os centros tendem a adotar, por volta do 30º dia de cirurgia, a ativação, né? E por que não ligar com uma semana, por exemplo, né? Porque aquela área, quando a gente coloca um eletrodo dentro da cóclea, a gente mexe com os líquidos internos da cóclea. Às vezes acaba entrando um pouco de pó de osso, sangue, né? E precisa haver o mínimo de cicatrização, né, dentro da cóclea, dentro daquele espaço que a gente operou, para que a gente possa ativar. Né? Até porque atrás, né, atrás da orelha, onde há o corte, existe um ponto ali. Né? E quanto mais manipulação daquela região, seja com ímã, seja no suporte do processador de fala na orelha, existe um risco de contaminação, de você levar algum dano àquela ferida. Então, há maior segurança na ativação do implante por volta do 30º dia. Acho que basicamente isso aí. Em torno assim de 4 semanas, né? Até a gente vê na própria cirurgia que a gente faz os testes intraoperatórios, né? A gente faz a medida de impedância, por exemplo. Geralmente essas impedâncias ficam mais altas, né? Aí no dia da ativação já estão mais baixas e conforme o paciente vai usando, essas impedâncias tendem a diminuir, justamente porque essa região está muito sensível, né? Exato, e às vezes com o tempo vai estabilizando mais, às vezes entra um pouco de ar dentro da cóclea, né? E aí a impedância não está adequada para melhor estimulação, então a gente precisa que aquela cóclea ela fique mais estável para que a gente possa fornecer um estímulo adequado. E a região dos pontos também, como você falou, né? A gente coloca o processador, aí coloca a antena. Exato. A gente precisa de um tempo mínimo para a pele ficar boa. Oi, trancou. Deu. Legal, Fábio. E eles vão ter alta no mesmo dia? Do que depende a alta dos pacientes na cirurgia? Super importante também essa questão. Bem, geralmente a alta acontece no dia seguinte da cirurgia. Aqui, como não era na USP, a gente faz de manhã, geralmente, né? E após o procedimento, o paciente fica 24 horas internado, onde no dia seguinte a gente faz a troca do curativo, né? Ele recebe durante 24 horas antibiótico na veia, justamente para prevenir infecção, né? E há necessidade de ficar por vários motivos. A gente precisa olhar essa ferida brevemente, né? Saber se existe alguma complicação imediata do procedimento, seja uma formação de hematoma, né? Seja uma tontura que o paciente pode ter em função da manipulação do ouvido interno, né? Que precise ser tratado com uma medicação endovenosa, né? Enfim, então geralmente é em 24 horas. Mas é caso a caso, né? Tem pacientes neurológicos, enfim, com alguma comorbidade que você precisa que ele fique mais tempo internado para compensação. Então, isso acaba sendo individualizado. Mas, de modo geral, eu acho que 24 horas é um tempo bacana. Acompanhar. O Rodolfo, quando eu cheguei aqui em Natal, ele tem o hábito de deixar o paciente internado 48 horas. Sabe? Era uma conduta que ele tinha aqui no grupo e tal, que eu estou tentando dar uma relativizada, a depender do caso, né? No HC acontecia às vezes a gente segurar o paciente por questão social também, que é super importante. Às vezes a gente recebe um paciente de fora, do interior e tal, e para ele fica complicado ir para fora, de alta em 24 horas. Vem de vários estados, né? Todo envolvimento. Isso aí. Aqui na clínica que as cirurgias são de manhã também, aí vai de caso a caso também, né? A gente tem o centro cirúrgico na clínica mesmo, então alguns pacientes conseguem fazer a cirurgia na própria clínica, que é bem legal. E, no geral, também alguns recebem alta no mesmo dia, também no dia seguinte, varia de cada caso. Legal. É bem isso. E sempre que depois faz a cirurgia, fica com uma faixa compressiva, né? Exato, tem um curativo Essa compressivo. faixa, ela é importante ser trocada, por que ela tem que ser posta ali? Então,
Legal, isso é uma pergunta interessante, os pais já ficam assustados quando olham aquele curativo capacete, né? Então, depois do procedimento, a gente faz um curativo compressivo, tipo capacete, então a gente passa uma atadura por volta da cabeça do paciente, e tem que ser compressivo justamente para a gente evitar a formação de hematoma, né? O implante, né, a unidade interna, ele fica sob o músculo temporal aqui atrás, né? E a depender da sua hemostasia, hemostasia significa do controle do sangramento no intraoperatório, às vezes acontece de sangrar algum vasinho aí no periósteo. Então, às vezes coleta sangue naquela região, que é um espaço morto, né? Então, pode ser que haja a formação de hematoma, ou seja, líquido aprisionado em volta do implante. Isso é uma complicação no procedimento. Então, é uma complicação comum, Fábio? Ou... Não é tão comum, não é comum. Ela não é a principal complicação, mas ela é possível, né? Então, o curativo ele serve justamente para evitar, principalmente o hematoma, que pode acontecer nas primeiras horas de cirurgia. E, bem, essa faixa eu costumo deixar, eu troco no dia seguinte, tá? Eu prefiro trocar, então eu abro a atadura, eu vejo como está o aspecto da orelha, vejo como é que está o aspecto da região retroauricular, até mostrar para os pais como é a incisão, que eles ficam ansiosos em saber o que a gente fez na cabeça da criança. Geralmente acha que é muito grande. Exato, eles pensam e é um que é uma corte incisão pequeno, gigantesca, né? e é super pequenininho, a gente está trabalhando com microincisões. E aí eles ficam até satisfeitos quando olham, falam, nossa, que pequeno, porque é um curativo tão grande para algo tão pequeno. Sim. Então, é para mostrar, então a gente visualiza se há alguma complicação de retalho, se há hematoma, tudo, e eu refaço esse curativo, tá? Eu opto por refazer esse curativo compressivo e eu peço para o paciente, dou alta para o paciente geralmente em 24 horas e peço para o paciente retirar em casa esse curativo na manhã do dia seguinte. E aí eu deixo o paciente sem nada. Tá? Em alguns casos, a depender de como seja essa criança, eu peço para os pais fazerem algum curativo em casa, se a criança for muito agitada no sentido de ficar pegando na região do ponto. Então, se é aquela criança que você está fazendo um curativo, você já nota que ela agarra a orelha e tal, eu acho mais prudente, né, isso é particular meu, fazer uma faixinha em casa, pelo menos 2, 3 dias, até essa criança acalmar mais, para não ter risco de ela puxar essa orelha e trazer algum dano para a região do implante. Mas, habitualmente, 48 horas de curativo compressivo, para mim, é o suficiente. Mas isso varia de centro a centro. Assim, por exemplo, no HC poderia ficar 3 dias, né? Eu não sei como é que funciona aí. Você sabe como é que eu não acompanho diretamente essa questão do curativo compressivo. Eu não acompanho. Mas eles ficam o tempo, eu sei que conversa com o médico, né? Com a equipe médica no dia, no final do dia já vê também, no outro dia já vê o médico. E aí eles passam todos os cuidados para o paciente. Né? Isso. E outra coisa que a gente faz, embaixo desse curativo, a gente coloca ou um Steri-Drape, que é tipo um band-aid, né? Que era colocado também no HC, para melhor cicatrização da ferida, né? Até para proteger, para não deixar o ponto tão exposto. A gente faz isso aqui em Natal, fazia no HC, e esse band-aid é outra dúvida dos pacientes. Eu preciso tirar logo esse band-aid, eu posso deixar molhar, não posso deixar molhar. E assim, esse band-aid geralmente eu tiro em 48 horas junto com a atadura, tá? Para deixar esse ponto exposto, tá? No HC eles deixavam o curativo, o band-aid em cima e pediam para tirar junto com os pontos. Mas geralmente esse band-aid cai, né? Porque é algo que vai desgrudando aos poucos, ele é sequinho, então no retorno para tirar os pontos a gente já não via mais esse band-aid. Então eu mesmo tiro já para deixar ele, evitar que fique pendurado lá. Então 48 horas eu tiro. E, enfim, e aí consigo ter mais segurança nisso aí. Que legal tá aprendendo bastante contigo, porque geralmente a gente não vê essa parte né? Médica. Essa parte bem técnica. Assim. A gente vê o curativo e geralmente vê o paciente depois, sabe, na ativação, né? É verdade. Geralmente. Mas legal que tem todos esses cuidados que vocês ficam atentos, né? Enfim, do pós-operatório imediato e tudo. E tem alguma orientação com relação para eles dormirem com essa faixa? Outra pergunta interessante, existe sim, né? A gente tem que sempre orientar o paciente a não dormir sobre o lado operado, tá? Isso porque é uma região que acabou de ser manipulada, né? E queira ou não queira, ao dormir sobre um lado operado, a gente coloca pressão naquela região. Então, a depender do leito que você pôs a unidade interna, né? E se você manipular muito essa região no pós-operatório imediato, pode ser que você desloque essa região.
né? Então, a gente sempre deixa orientado que o paciente não durma. Aí os pais perguntam... É difícil, né? É difícil. É bilateral. Os pais perguntam, mas o meu filho implantou os dois lados, é bilateral. Como eu vou fazer, assim? E aí a gente tenta relativizar, né? É difícil você pedir para a criança dormir de barriga para cima o tempo inteiro, né? Sim. Os pais não vão tem ficar como acordados. segurar. Não dá, assim. A gente pede para ter esse cuidado. Então, de madrugada, acordou, viu que a criança está, enfim, pressionando por muito tempo aquela região, tenta reposicionar, né, sem acordar a criança, né? Enfim, tem que sempre dar uma relativizada, porque realmente é difícil pedir para a criança ficar na posição só, né? Sim, Mas o que a gente puder ter de cuidado seria legal. Às vezes até adulto, né? A gente não consegue controlar na hora do sono, então. Tem que... E outra coisa legal é que eu prefiro deixar em uma cabeceira do leito um pouquinho elevado, tá? Então eu deixo uma cabeceira por volta de uns 30 graus para dormir um pouquinho elevado, para diminuir a pressão que a gente faz na região, né? Se a gente deixa em 0 grau, né, totalmente deitado o paciente, a pressão sanguínea da região fica um pouquinho aumentada. Então, às vezes, aquele vasinho que estava contido ali, ele vaza, ele extravasa e aumenta a chance de hematoma, né? Então, sempre... Exato. E aí ficar nessa posição também é melhor. Exato. Pra conseguir ficar na posição. É mais tranquilo também, se estiver com a cabeceira elevada. Legal, legal. E para molhar a cabeça? Assim, para tomar... Legal. Essa banho. Ela é bem controversa, de centro para cima. Controversa. Tá? Exato. No HC aqui em Natal, eu encontrei um serviço já funcionando, então eu fui me adequando ao modus operandi daqui, né? Então, geralmente o Rodolfo pedia para esperar pelo menos uma semana, tá, de cuidados, para poder começar a molhar essa região, tá? E eu sigo um pouquinho mais o modelo do HC. Então, como é que funcionava lá? Então, no dia seguinte da cirurgia passava, eu trocava o curativo, mostrava tudo, a gente já discutiu isso. E no dia seguinte, os pais já tiravam o curativo em casa. Então, eles mesmos já iam tirando o curativo em casa e eu já liberava para o banho. Tá? Como é esse banho? Eu liberava com shampoo, tá? Shampoo e água mesmo do chuveiro. Tá? Eu peço para os pacientes limparem. Então, os pais, quando forem dar esse banho, limpar a região do ponto, dedo, né, e sabão, limpando a região do ponto atrás. A única coisa que eu peço é para não entrar água no buraquinho do ouvido. Tá? Então, proteger esse ouvido. Como? Geralmente eu peço para pegar uma bolinha de algodão grande, pingar umas gotinhas de óleo, qualquer óleo, vaselina, enfim, e colocar esse algodão no ouvido, para evitar que a água entre nessa região. Porque às vezes a gente expõe um pouquinho da pele, enfim. Então é interessante não entrar água no conduto auditivo externo. Mas a parte externa do ponto, eu gosto que eles limpem, lavem a cabeça normal, com cuidado, obviamente. É uma limpeza suave, claro. Suave, exato. E depois ele seca isso com a toalha limpa e seca e deixa sem nada. Tá? E aí o que eu encontro de diferente aí na literatura, né, dos outros centros? Procurei levantar como é que aconteciam os cuidados, assim, em Harvard, no Stanford, que são 2 serviços muito grandes, assim. E lá o que eles fazem? Harvard segue mais ou menos o padrão do HC, assim, eles pedem para não deixar nada, assim, sabe? Deixar sequinho, só seca, você pode tomar banho em 48 horas e tocar o barco. Stanford não, Stanford eles usam para a sutura da pele, eles usam cola, né? Então, é aquela cola que deixa a incisão bem juntinho da outra, sem que você necessite dar o ponto, sabe? Trancou um pouquinho, não sei se foi o meu ou do Fábio. Oi, Nath, voltou? Oi, Fábio, trancou um pouquinho, não sei se foi o meu ou ele. Acho que talvez tenha sido eu. Voltou. Então, tá falando da cola? Isso, então, eles colocam a cola e aí eles orientam a passar vaselina, outros serviços pedem para colocar um pouquinho de iodo em cima. Mas assim, os estudos têm dito que ferida pós-operatória não necessariamente você precisa usar alguma coisa em cima, não diminui a chance de infecção. Isso, de infecção. Então, exato. Então, assim, cuidados de feridas é o mínimo possível, manipular o mínimo possível, manter limpo e seco. Então, sabão, água e seco, né, e manter seco dessa forma. Então, é isso que a gente costuma fazer, assim, né, liberar o banho em 48 horas, manter a região seca até a retirada dos pontos, que costuma acontecer por volta do 10º ao 14º dia, ou seja, 2 semanas mais ou menos. Sim. Aí depois desse tempo dos pontos, para liberar, para
para liberar água que pode cair no conduto, então, Isso, depois desse exato. tempo. Depois desse tempo Isso você tudo começa a liberar. dependendo de caso, né? E claro, claro. Agora, depois mas de de 15 regra dias, geral. assim, você já começa a liberar banho tranquilo. Depois que você tira os pontos, já tá tudo bem tranquilo. Então, o paciente vai voltando à sua rotina normal de higiene. Sim, Sabe? sim, legal. São todos cuidados para que não tenha nenhuma complicação, né? Exato. Depois da cirurgia. E quais as complicações, assim, que são mais comuns, que a gente tem que ficar atento? A gente, como fonoaudiólogo, que tem que ficar atento na ativação. Eu sempre cuido da força do ímã, né? Que a gente tem de praxe, olhar a incisão, ver a força do ímã. Mas cuidados então, pós-operatórios para ficar atento. Então, assim, todos os cuidados do pós-operatório que a gente explica para os pais, tudo, é justamente para a gente evitar que as complicações aconteçam. E quais são as complicações mais frequentes, né? Elas estão relacionadas principalmente ao retalho, tá? Então, é a infecção daquela região, que pode acontecer, né? Principalmente se você não tiver uma técnica correta ou, enfim, tiver algum biofilme de bactéria na região do implante, acontece de infeccionar. Então, a gente tenta sempre olhar como é que está a ferida, tá? Então, se há alguma hiperemia, se há a produção de alguma secreção, tá? Que às vezes escorre, né? O ideal é que esteja sequinho. Então, se houver hiperemia, ou seja, vermelhidão da região, secreção, né? Aumento da temperatura, inchaço da região, né? Isso tudo pode significar algum grau de infecção da região. E aí uma equipe médica precisa dar uma olhadinha. Né? Isso pode acontecer até quanto tempo, assim? Olha, é pergunta interessante também. Se for alguma infecção do sítio cirúrgico mesmo, acontece rápido. Né? Então, geralmente no primeiro, segundo mês, você já consegue ver alguma coisa nesse sentido. Deiscência de sutura, né? Ou seja, abertura dos pontos, da excisão, né? Produção de secreção, pus, enfim. E pode acontecer infecção tardia. Né? Se houver biofilme, o que é biofilme, pessoal entender? Biofilme é bactéria, né? Que fica meio que, ela cria uma camada de película em cima do implante e ela fica latente lá, ela fica dormindo naquela região. Né? E antibiótico não consegue agir, porque cria aquela capa protetora. E aí, com o tempo, elas vão crescendo, e tardiamente o paciente pode ter também alguma complicação infecciosa por conta de biofilme. Né? Tirando infecções, tirando complicações do retalho, aí acontecem também outros tipos de complicações que a gente diz complicações maiores, ou seja, complicações que precisam de conduta cirúrgica. Quais? Hematoma, né, como a gente já comentou, pode acontecer quando há coleta de sangue na região do implante, né? Pode acontecer extrusão do implante, ou seja, quando acontece de expor a região do implante, né? Seja por uma deiscência de sutura, seja por alguma infecção, que a gente tem que tirar a região, tirar esse implante, né? Enfim, até complicações menores, tontura principalmente, né? Porque você mexe nos líquidos internos ali da região, então o paciente pode apresentar tontura, né? A tontura ela tende a melhorar com... Exato, assim. Com o tempo, né? Com o tempo, isso. Por isso que a gente diz que é uma complicação menor, assim. Então, não há necessidade, claro, de conduta cirúrgica, a gente deixa apenas medicação. Então, geralmente, medicação endovenosa, que dá uma controlada, um Dramin da vida aí, consegue controlar bem isso aí. Zumbido é outra complicação menor, né? Que pode Zumbido acontecer. Pode ser indicação de cirurgia de implante, pode ser uma indicação e da mesma forma também ser uma complicação. Uma complicação, exatamente. Né? Tem que ser bem discutido. Também, exato. E também falha. Né? O implante ele pode vir a falhar. Né? Ele pode apresentar falhas progressivas, né? Que a gente chama de soft failure, né? Ou então a hard failure, ou por trauma, ou uma quebra de eletrodo por algum motivo, né? Sim, Então, que é uma coisa que vem aumentando em frequência. Né? Tem aumentado, Exato, porque assim, a indicação de implante tem aumentado, então a gente vê cada vez mais pacientes sendo implantados e, obviamente, a quantidade de falhas vai aumentando. Né? Então, a gente está vendo mais por conta disso também. Né? A gente consegue ver pela telemetria, pela medida de impedância, alguns sinais, né? Exato. E aí o fonoaudiólogo vê alguma coisa de diferente, sempre tem o padrão de impedâncias daquele paciente, né? Se a gente observa alguma diferença, tem que ser aí um alerta vermelho pra gente, né? Isso, para investigar tudo. Para investigar, de repente fazer exame de imagem, enfim, para ver como é que tá essa parte interna, que pode ser realmente uma complicação pós, né? Exato.
E depois, por exemplo, geralmente os pacientes eles esperam uns 30 dias, 40 dias para voltar para a escola, para voltar para as atividades normais. Uhum. Isso tudo é para evitar complicações. Existe a indicação em algum paciente, por exemplo, indicação de repouso absoluto. Eu penso que esse Uhum. repouso nesse tempo até ativar, por exemplo, não ir para fonoterapia, não ir para a escola, é para evitar traumas, né, Exato, para evitar de bater na região do implante. É, exato. é essa mais ou menos a recomendação Isso. Aqui, depois da cirurgia do repouso, assim. Uhum. exato. Tanto o HC quanto aqui em Natal, a gente trabalha por volta de 30 dias. Assim. Então, o Uhum. paciente ele é orientado a não ir na fonoterapia, não ir na fisioterapia, Uhum. enfim. Sempre existe aquela diferença de pressão. Né? Uhum. Então, muitas vezes a gente viaja e sente aquela pressãozinha no ouvido. Né? Para quem Uhum. acabou de ser implantado, É muito aquela perigoso. diferença de É. pressão não é legal. Tá? Isso Uhum. mexe com a pressão da orelha média, né? Então aumenta a chance de fístula, de manipulação, de extrusão do Sim. eletrodo, enfim. Então a gente não orienta nesse sentido, Sim. não recomenda a viagem de avião nesse sentido. Né? Então, e claro, assim, os pacientes perguntam muito, assim, a gente já pode viajar, tudo. Fica perto do médico, sabe? Eu acho que é um período Nesse crítico, aí pode momento, surgir né? alguma coisa, Exato. exato. Fica perto da Uhum. equipe que implantou, fica um pouco mais É. perto, próximo, assim, né? Para que a gente possa dar uma assistência caso aconteça alguma coisa, né? Então, São a gente 30 tenta dias, segurar. 40 dias e depois vai ter a vida inteira, né? Enfim, você vai Exato, viajar, fazer todos os programas, exatamente. mas ali são 30, Isso, 40 dias, acho que é importante dedicar para esse momento, né? isso. E Fazer depois todas é as vida normal, aí orientações. vai. Depois a vida normal. Isso, Exato, isso, exato, exato. viajar normal. Então, isso Uhum, aí não vai atrapalhar em uhum, nada. uhum, muito legal, muito legal. A ressonância, eu coloquei aqui como um ponto. Mas é legal que Uhum, as empresas, elas cada vez mais estão fazendo dispositivos internos que sejam compatíveis com ressonância, né? exato. É, é uma rotina clínica tua, assim, receber pacientes que precisam fazer ressonância, já teve que tirar alguma parte interna, o ímã, no caso, para poder Uhum. fazer ressonância. Tá. Não, eu nunca tive nenhum paciente que eu precisei Aham, tirar o ímã, tá? A retirada do ímã é algo delicado, tá? As pois é. empresas falam, é só tirar o ímã e fazer. Não é bem assim, né? Você está abrindo Uhum, a pele, você está expondo aquela região, né? Então aumenta a uhum, chance de infecção, aumenta a chance, o risco de você ter que tirar aquele implante por infecção sim. secundária, enfim. E assim, a tecnologia tem avançado, as empresas têm trabalhado nesse sentido. Eu acho que a ressonância é algo necessário a todo mundo, assim, né? Então, Sim, é se a algo que gente tem que tiver um ser dispositivo. pensado. Tem que Exato, é ser algo que tem que ser pensado. trabalhado, tem que ser É. avançado, e as empresas estão Uhum, melhorando bastante esse aspecto. uhum, Assim. Antigamente, não se recomendava, depois surgiram os implantes que você uhum, consegue fazer ressonância até 1,5 Tesla, né? uhum, Agora, alguns implantes você consegue fazer até 3 Teslas, né? uhum, Tendo cuidado de fazer um bom curativo, compressivo, né? Enfim, uhum, sem que haja necessidade de retirada do ímã. uhum. Mas é, eu nunca precisei tirar. Sim, Né? sim. Mas existem situações em que realmente a ressonância para alguns pacientes é super necessária. Não, por exemplo, eu recebo muitos pacientes que vão para ortopedia, implantados, né, que vão para ortopedista e o ortopedista pede uma ressonância do pé para avaliar uma entorse, por exemplo. Mas Uhum. será que é necessário, realmente necessário, né, essa ressonância? Né? Será que não Sim. pode ser avaliado por outro exame, Outro menos exame, invasivo, outro exame avaliação. que... Exato. Uhum. Então, Uma cada caso é avaliação individualizado. clínica. Assim. É. E tem outros não, que tem um tumor próximo da região do implante e tal, que precisa ser avaliado. Né? Uhum. Aí, claro, a gente vai individualizando, vai orientando e tal. Sim. Mas, habitualmente, é algo que a gente tem que pensar e as empresas têm que trabalhar para melhorar esse tipo de É. tecnologia. Eu sempre encaminho recentemente, faz um tempinho, na verdade, recebi uma Uhum. paciente que precisava fazer ressonância, enfim, por causa devido a uma queda. E aí, enfim, marcou consulta com o médico, optou por não fazer. Não, Então. não, acabou por não fazer, enfim, passou Uhum. toda a equipe médica, com outros Uhum. médicos também, não só o médico do implante, né? Justamente Uhum. porque outros exames Conseguiam dar alguma coisa, né? ajudariam Exato, isso, não a mesma resposta, mas o que estava precisando naquele momento pro tratamento, Uhum. né? Legal. E Então, assim, sempre uhum, falar de médico para médico, de equipe para sim, equipe, né? Essa troca é super importante. uhum, Por quê? Porque implante é algo não é algo tão conhecido para outras especialidades, né? Assim, uhum, implante é algo muito, é algo relativamente recente, né?
Então, Sim. poucas especialidades médicas lidam com o paciente implantado. Então, Uhum. surgem dúvidas mesmo, né? E a equipe médica do paciente implantado tem que sempre se dispor, tem que sempre estar disponível para justamente esclarecer É. esse tipo de dúvida, né? Porque eu fiz um estágio no início do semestre passado como estudante de Uhum. medicina, né, na radiologia. E eu fiquei Legal. impressionada como dentro da própria radiologia eles têm diferentes áreas também. Exato, né? Vai se Então, às subespecializando. vezes, vai se subespecializando, que nem não tô rindo, enfim, em diversas áreas. Exato. E a questão do implante também pode não ser conhecida, de repente, de uma área, uma pessoa que fez uma pós-graduação direcionada para toda uma área, Uhum. por exemplo, né? Então, eu Uhum. gosto sempre de orientar os pacientes, ó, fala com o médico, fala para ele entrar em contato com o radiologista, né? Porque Isso, tem que ter esse cuidado todo para não exato. fazer o exame com uma unidade interna lá que não é compatível, enfim. Exato, e Nem já pode, né? aconteceu. Acho que Então, já já. aconteceu. Gente, É, assim, eu nunca lidei diretamente, mas sim. todo congresso a gente vê aí algum caso de complicação relacionada a implante e ressonância, né? Então, o paciente faz sem avisar o radiologista e muitas vezes acaba esquentando a região do implante, Gera um campo gerando. magnético, né? Aí Exato, pode, então para quem não aquilo sabe, aí vai pode. atraindo e É, esquenta, né, a região. Então, às vezes ulcera a pele, há o sim, deslocamento sim. do ímã, enfim. É algo Aham. que precisa ser sempre lembrado. É um cuidado que a gente sempre tem que ter em mente, como Certeza. fono, enfim. Uhum. E outra pergunta que eu ia te fazer, esportes. Legal, legal. É uma, enfim, todo mundo gosta de praticar esportes, assim, Sim. corrida, quer jogar futebol, cuidar Uhum. essa região da parte interna, né? A gente fala muito do Uhum. capacete. Eu já orientei capacete para os pacientes, mas acabou, enfim, nenhum ainda adquiriu o Uhum. capacete. Tu já teve algum que usou o capacete? Legal, essa pergunta é super importante. É. Assim, acho que faz uns 2 anos eu apresentei uma aula sobre implante cochlear versus esporte, assim, lá no congresso da Acho fundação. que eu Assim. lembro. Você lembra? Foi bem Lembro, legal, lembro, assim. lembro. Eu Eu tava lá. fui realmente parar para ver assim, eu procurei de cada empresa saber o que eles tinham, né, enfim, de utilitário para isso e tal. E é bem controverso isso aí, né? Capacete, acho muito legal, já indiquei, tá? Existe um capacete de rugby. Não sei se Rugby, todo né? mundo Isso. conhece, depois eu coloco aí uma foto no Instagram para o pessoal ver. Ele consegue acomodar bem, ele protege bacana, tá? Principalmente para a prática de futebol, tá? Esses esportes envolvendo bola. É super legal usar o capacete. Bicicleta. Bicicleta, o convencional é usar o capacete mesmo de bike, tá? Sendo que ele não pode bater na região onde está a unidade interna, ele não pode comprimir aquela região. Sim. Tá? Então, procurar o capacete que ele não fique em contato com a região da unidade interna, tá? Para não pressionar aquela região. Bom, esporte envolvendo motocicleta, enfim, algo mais radical nesse sentido. Colocar o capacete em moto, tá? Sempre comprar um número um pouquinho maior, tá? Para ele não ficar pressionando demais a região, tá bom? E esporte que envolva luta corporal. Luta. Eu não recomendo, tá? Eu acho que o único esporte que eu não recomendo para paciente implantado é luta corporal. Eu acho que a chance de traumatizar é muito grande. Inclusive, semana passada, eu peguei um paciente que ele chegou para mim, não, eu pratico karatê. Eu falei, nossa, você não escutou isso de mim, assim, que pode realmente fazer isso. Ele falou, não, eu faço karatê, mas eu faço karatê só os movimentos. Eu não Sim. luto, né? Porque existe Tem a os parte do movimentos lá. kata, Isso, do quando era catar, esqueci criança. a palavra, exato. É, o Eu faço só o kata, catar, mas eu luta não luto. imaginária. Falei, pode e tal. Então, tudo que envolve o risco de você cair, né, enfim, e bater a região é um risco. Né? E dentre os esportes, o de luta é o que leva mais a isso. Mas o restante dos esportes, eu acho que eles precisam ser incentivados. Né? Esporte é algo que socializa, é algo que ajuda o desenvolvimento da criança, então é algo que deve ser incentivado. Com o material correto. Então, se Com precisar, se certas o risco for grande, adaptações. exato. Se o risco for grande, usar o capacete, né? Enfim, e tentar adequar aí caso a caso. Legal, legal. Depois posta pra gente Sim, o a capacete, foto né? desse. Hoje Legal, eu até bacana. vi um capacete, não sei se é o mesmo. Aí Aham. ver se é o mesmo. Ele é aquele de rugby que ele cruza aqui embaixo, assim, ele é Acho que é. acolchoadozinho. Ele é meio estofadinho, assim, parece que tem uns Isso, quadradinhos, assim, né? isso, esse é o de Ah, tá, rugby bem esse legal. mesmo. Esse é bem legal para implante. Já vi alguns pacientes usando e
e não fica pressionando, ele é cômodo, ele é mais discreto. Então, para a prática de... Assim, o futebol é o que, né, é a maior parte do pessoal pratica. Então, sim. para futebol é bem legal. Bem legal, legal. E mergulho, Fábio? Mergulho tem a questão da pressão também da unidade interna, né? Exato, E exato. eu já vi em algum lugar melhor não fazer, Então, evitar. isso eu fui procurar também, eu conversei com as empresas, né? Enfim, abri Sim, manual para dar uma olhada, e isso varia de marca para marca, assim, sabe? marca. Tem marcas que falam, esse implante ele aguenta isso a gente está falando de mergulho com cilindro, né? Então, aquelas Cilindro. pressões maiores, né? Então, esse implante aqui aguenta uma profundidade aí de 20 metros, 50 metros, sei lá, 10 metros. Isso varia muito de marca para marca. Agora, o que eu costumo dizer é que para o paciente também ter bom senso, né, pessoal? Ele está com um implante ali na região e tal. Para que o paciente vai mergulhar tão profundo? Né? Então, se você tem um risco, né? A empresa diz que pode ir até 20 metros, mas para que chegar no 20 E aqui no metros, Brasil, né? em 10 metros, 5 metros, a gente já vê tanta coisa linda. Exato, Né? exatamente. Para que se expor tanto? Então vamos com calma, assim. Né? E mergulho com snorkel, assim. Existem algumas empresas que eles têm um casezinho especial, né? Que é aquela proteçãozinha do processador de fala que você pode usar. Então mergulhar com um implante para escutar enfim, o barulho da água e tal. Que é bacana, é legal, tudo, mas não é toda empresa que tem essa capa, né? Então, a depender da sua marca, você precisa ver os utilitários que a empresa disponibiliza para aquele tipo de prática. Né? A gente pensa sempre no mar, né, para usar a case para água, né? A gente tem também o banho, né, a aula de natação para as crianças, todo esse momento que é de estimulação, né? Certeza, Crianças que recém-implantaram, né? Pode poder usar, por exemplo, na banheira, pode poder brincar com a criança. Certeza. Fazer todo o momento do banho de estimulação com a proteção adequada, é bem legal também. Isso, porque assim, para quem é ouvinte normal, assim, a gente não dá o devido valor, né? Tomar um banho escutando, né? E para o paciente implantado, ele está escutando com o implante, ele tem que tirar o implante para tomar um banho, tudo às vezes é um pouco... E é um momento tão rico, né? Exato, e troca experiência, se conhecer, enfim. E o som também serve para isso, né? Como um sentido a mais. Sim. Muito legal, muito legal. Eu aprendi tanto, super atualizado, sensacional, muito bom. Muito bacana. Foi muito legal. Vamos ver agora, dar uma olhada nas perguntas aqui. Vou começar lá em cima, porque senão eu me perco nesse negócio. Boa noite, boa noite. A Abel querida aqui. Nosso doutor Fábio. Ana Karina aqui, pessoal da HC em peso. Legal. Minha filha fez o implante dia 21 de novembro no Hospital Betina, em Belém, e vai ativar na quinta-feira. Legal, agora, né? Legal, bacana. Boa Mas, assim, por volta de 45 dias de ativação. Legal, às vezes a gente faz isso, né? 45 tá ótimo dia de ativação, né? A partir do 30º dia já dá para fazer, 45 é tranquilo também. Já dá para fazer. Estamos esperando com muita alegria o momento da ativação. Graças a Deus, a cirurgia e a recuperação foi tranquila. Ela tem 10 anos. Legal, Ale. Boa recuperação para vocês. Agora é o momento, então, de uso efetivo e estimulação. Legal. De fonoterapia. Bem bacana. Acho que tem uma aqui embaixo. Acho que é daqui, ó. Da Uticom, acho. Isso, ela perguntou, ela disse que a filha dela, acho que a paciente inclusive acompanha aqui no nosso centro, a filha dela usa o Uticom, Neuro One, e ela quer saber sobre a prática de natação. Né? Você pode fazer ou não. Legal. Então, assim, eu desconheço, sim, que existe algum case para o Neuro One, tá? Eu não sei dizer se há, eu acredito que não, então... eu não sei o que você acha, Nath. Existe algum case recente para o Neuro? Não? Eu não estou trabalhando com a Uticom aqui em Porto Alegre, então esse ano eu não sei se teve algum lançamento de case, alguma coisa, porque aqui em Porto Alegre eu não estou com a Uticom. Mas o fato de ela, só para terminar aqui, de fazer natação, ela pode fazer a natação, né? Só vai precisar tirar a parte externa. A natação ela pode fazer... E orientar o professor quanto a isso, né? Para falar de frente para ela, para explicar
antes, Uhum, às vezes, né? Antes de entrar na aula de natação, aproveitar que ela tá uhum, com implante. E aí depois, na uhum. hora da aula, realmente, se não tiver a case, tirar. Pode Exato. falar, É. pode falar. Aham. Pro Neuro One, assim, que é um implante da Alcon, que é o Uhum, mais antigo, assim, não tem esse utilitário, né? Então, assim, é como a Nath falou, ela pode praticar sem problema nenhum, uhum, desde que ela retire o processador, né? E que o professor consiga dar um suporte para ela, né? uhum. Entenda o processo, tudo, né? Uhum. A minha colega aqui, ó, ela trabalha no Ticon, ela falou, infelizmente não, apenas pro Neuro 2. Ah, É, legal. então já tem o upgrade pro Neuro 2, já vai ter a case. Ah, legal, Mas, legal. mas o ideal é realmente passar toda a orientação para ela antes da aula, né, Fábio? Uhum, uhum. E aí tira no momento e depois coloca normalmente. Exato, legal. E outra coisa que eu queria comentar, um caso que chegou hoje. Hoje eu estava no ambulatório do Uhum, SUS, tá? E chegou. É muito comum os pacientes implantados novinhos, às vezes, fazerem otite média aguda, tá? No lado operado. Bom, eu acho que é a principal queixa, é a principal referência dos pacientes que vêm para mim hoje, com algum caso de urgência, entre aspas, é referente a isso. Então, são pacientes que estão com alguma virose, né? E eles uhum, começam a evoluir com dor de ouvido e febre, tá? E muitas vezes, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, o interior é carente de especialista, então não há um otorrino uhum, que possa olhar, tá? E mesmo o pediatra, às vezes, encontra alguma dificuldade de lidar com o paciente implantado. Bom, minha orientação, sempre tenha contato com a equipe que implantou. Bom, uhum. é preciso que esse paciente com dor de ouvido e febre do lado implantado, ele precisa ser visto com urgência, Rápido, né? rápido, para Uhum, evitar complicações piores, né, que podem uhum, acontecer. Então, é necessário sempre ter contato com a equipe que implantou esse paciente, tá uhum, bom? Nesses casos. Então, canso de receber. Então, 3 pacientes por mês, tá referindo aqui, que acontece, uhum. acontece com todo mundo, tá? Mas no paciente implantado, precisa estar atento. Então, é A algo que criança precisa. normalmente já tem, né? Já tem Exato, bastante já tem episódio de essa. otite. E Exato, com exatamente. a unidade interna com o implante, precisa redobrar essa atenção, né? Precisa Exatamente. redobrar. Isso A aí. gente tem mais um depoimento aqui. Davi fez o implante dia 12, acho que em dezembro de E, 2019, com o oh, Dr. legal, Fábio. Dia bacana. 16, ativação. Ó, recuperação Legal, ótima. Ah, legal, muito bom que ver, bacana. né? Exato, bem Querido, esses bacana. depoimentos. Hoje eu vi um monte de paciente plantado lá no SUS, foi muito legal. Muito A SUS é uma paciente, delícia, né? Eu tenho muito muitas bacana. saudades. É muito Eu, legal. Hoje eu a gente gosto recebeu muito. muita gente de Fortaleza, estava implantado há um tempão, estava indo super bem. E alguns pacientes de Manaus também. Bom, e todos indo muito bem, com as famílias bem participativas e tal. Uhum. Eu Foi ia te bem perguntar bacana. isso, como é que tá, assim, saindo um pouco da nossa rotina pós-operatória, cuidados pós-operatórios, essa parte da Certo. reabilitação, assim, das Uhum, famílias, estão conseguindo fazer uhum. um trabalho legal, porque Sim, sim. a gente sempre bate na tecla, né, que Ah, tem a parte sim. cirúrgica, mas tem todo o pós-operatório que a gente Exato. precisa Com seguir certeza, sim. acompanhando, né? Então, isso faz parte da orientação Uhum, prévia, né, do implante. uhum, Então, desde de explicar o que é um implante e tudo, a gente tem que explicar como que é esse processo de reabilitação, que é um processo uhum, ativo, né? Precisa e de múltiplos fatores, né? Então, uhum, a família é super importante nesse aspecto, a estimulação da família, o comprometimento da família, o compromisso da uhum, família, né? uhum. A fonoterapia, então, vocês são Fundamental. essenciais Ah, para isso, né? Então, a gente uhum, consegue perceber muito bem quando o paciente faz uma fonoterapia com um fono, um profissional fono que tem uma vivência em implante, daquele que não uhum. tem, sabe? Então, a capacitação do pessoal da fono para a saúde auditiva, para o paciente implantado é É super fundamental, necessária. né? É. E também a equipe multiprofissional está presente, né? Então, o Sim. psicólogo, né? A assistência social, que faz um trabalho super importante, principalmente no nosso centro aqui, Principalmente. que acaba recebendo gente do interior, que às vezes não tem muitas condições e precisa de uma assistência maior. Então, é super importante contar com a equipe multiprofissional nesse aspecto Legal, também. legal. É, eu assino embaixo. A gente pensa muitas vezes na família como em criança, né? A família é importante em criança, mas às vezes também é importante, às vezes não, sempre é importante também em adolescente, adulto, Com paciente certeza. idoso, sempre, porque tem todo o ambiente que a pessoa vai ficar, então vai precisar alguém para fazer os exercícios com ela, para ajudar na adaptação, às vezes no manuseio.
Então, a família, não só na criança, mas para todas as faixas etárias, precisa ter um suporte em casa, né? Uma rede de apoio que ajude todo esse processo para ter os melhores resultados. O Fernando está aqui também. Daí, hoje teve uma experiência bem bacana, que eu atendi muito adolescente hoje, né? Então, os pacientes foram implantados pequenininhos, hoje já, enfim, rapazes e moças, assim, 15, 16 anos. E a gente sai daquela... Na faixa etária pediátrica, a gente encontra algumas questões que têm que ser trabalhadas. Em adolescentes, a coisa muda, assim. Então, são pacientes que a gente vai ter que trabalhar a questão da autoestima, né? Que são pacientes que não querem que mais vem usar com a adolescência, não necessariamente não querem mais usar o implante quando vão sair, no colégio não querem usar o sistema FM e tal. Então, são questões que têm que ser trabalhadas, assim. Cada faixa etária tem sua particularidade, bem interessante. É por isso manter sempre próximo a relação, ter acompanhamento próximo e não espaçar para conseguir manter e tirar essas dúvidas e resolver essas questões sempre que aparecerem. Aqui apareceu, para criança implantada, é necessário quantas sessões com fonoaudiólogo por semana? Milagres, o que acontece? Cada criança vai precisa da fonoterapia. Essa questão de quantas sessões precisa ser discutido com a fono que atende a criança. Claro que 2 vezes na semana, ótimo, 3 vezes na semana, ótimo, mas tudo vai depender de como é que está aquela criança, como é que foi a avaliação, quanto que ela precisa de estimulação, mas eu gosto de 2 vezes na semana como mínimo. Eu sempre oriento, eu sei que às vezes não é a realidade, não consegue, às vezes fazer 3 vezes na semana, só consegue 1 vez, mas sempre tem que ter a terapia. Quanto mais assim, melhor. Legal, tem razão. Eu sei que tu orienta isso, que isso vai de criança para criança, né? Caso para caso. Geralmente na ativação faz mais, depois vai diminuindo, depende. Exatamente. Então hoje, por exemplo, esses adolescentes que eu citei, muitos deles já oralizados, já indo bem, excelente desempenho escolar, já para fazer prova do Enem, tudo. Sim. E eles falaram, não, eu já parei com a fono já me deu alta, tudo. Porque são pacientes que estão em Open Set, que estão muito bem, né? E tem outros que estão fazendo até hoje, né? Que tem outra comorbidade associada, que tem um pouquinho mais de dificuldade no processo de reabilitação e fazem fono até hoje. Então, cada caso é um caso. E às vezes para a fono um tempo, aí volta para quero melhorar alguma coisa na minha voz, algum fonema que eu quero melhorar. Exato. Hoje eu peguei um paciente dele, assim, do norte e tal, de Belém. Ele veio, a mãe falou que parou um tempo a fono, justamente esse caso. E ele já oralizado, ele tinha dificuldade no NH. Então, caminhão, né, essas coisas. E ele começou a fazer a fono para motricidade oral e já deu um pulo, assim, em fonema gigantesco. Então, é isso aí. Às vezes a fono não apenas para a questão da reabilitação auditiva, mas para motricidade oral, enfim. Né? Isso aí realmente é discutido com a fono, dependendo do paciente. Aqui, Patrícia, a minha colega, ela falou que tem na Outcom, tem o Neuro 2, tá? Pediu para tentar lançar um case. O Neuro 2 tem. O Neuro One realmente... Ainda não, Mas então tá, gente. Acho que não temos mais dúvidas. Fábio, olha, maravilhoso. Muito obrigada. Foi bem legal. Foi muito legal, adorei. Muito legal. Vamos fazer mais vezes aí, com outros temas, tudo, sim. né? Galera bem interessada aí. Então, sim, bem legal. O pessoal participa, tira dúvidas. Exato, bem bacana essa ferramenta. A gente consegue aproximar, Obrigado, gente. Pelo convite. Imagina, eu que agradeço, adorei. Bem bacana. Tá bom. Que bom. Que legal, vários depoimentos aí, bem bacana. É isso aí, gente. Tá, agora vários pais comentaram que foram implantados. É momento de paciência agora, né, Fábio? Isso, a ativação, a reabilitação. Costumo sempre dizer que implante, o pós-operatório, tem os cuidados, a gente tem que adequar a expectativa no sentido de ansiedade. Os pacientes ficam bem ansiosos, que acham que é ligar em pouco tempo o paciente vai estar falando e tal. E é um processo. É um processo que depende de vários fatores, né? A avaliação, geralmente, ela demora um pouco, né? Eu sempre falei com isso sobre a Nath, né? Tudo com implante não é que demore, mas tem um processo e o paciente ele precisa passar por aquela etapa para ter um bom resultado também, né? Isso aí. Então, isso tudo tem que ser bem discutido antes e no pós também. Sempre segue conversando sobre esses cuidados, que a reabilitação também é um cuidado, né? Falei, mudando um pouco o assunto, mas a reabilitação
É um cuidado pós-operatório que a gente tem que ter. Tem razão. Tá bom, gente? Beleza. Obrigada, Fábio. É Boa isso. noite. Obrigado, Nádia. A gente Vou vai se tentar falando salvar aí. a live agora. Tô sempre essa live- disponível aí. Tá Se você bom, precisar, obrigada. Tá bom? Beleza. Pode Já se deixar. falando. Eu também. Tchau, Tchau, boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente.